Hoje recebo o pastor Edivaldo, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Com aplausos da minha plateia. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Vou sentar. Boa tarde. Boa tarde. Falar de Deus é muito bom. É um prazer estar aqui essa tarde, aproveitando, é desfrutando desse momento em que é aberto um espaço para as igrejas. E nós aqui, como representantes, né, da igreja, estamos aqui para esse bate-papo. Que é o bate-papo na realidade. E para começar esse bate-papo, vamos apresentar quem é o pastor, quem é Edivaldo, né? Edivaldo, antes de tornar pastor, não é? Antes do chamado, que realmente é um chamado, né? Deus chama, Deus toca, não é isso, Edivaldo? É verdade. Edivaldo é filho daqui, da cidade, filho de José Tavares, conhecido, Rita Maria de Souza. Nós tivemos aqui uma infância conhecida por todos, e vai chegando um tempo em que a gente vai procurando as nossas diretrizes, exemplo, procurando as nossas áreas profissionais, como eu tive a oportunidade de servir ao Exército, né? E fui mecânico, e quando estava saindo do Exército fiquei bastante tempo no Sul, e quando voltei para Macaíba foi quando nos tornamos ali halterofilistas, ali na academia do nosso amigo Rui, como também Clóvis. É a primeira academia da cidade, né? A primeira academia da cidade, nosso irmão Clóvis Pinheiro, né? Meu amigo, antes de nós até sermos cristãos, já éramos amigos, e ali nós tivemos bastante tempo. Depois ingressamos numa equipe de segurança comandada por Rui, e dali por diante foi desencadeando. Vou interromper. Isso é um detalhe importantíssimo. Está no DNA, não é? Seu filho hoje é dos Homens de Preto, GPG Homens de Preto, já passou aqui no programa, não é? De excelência, um profissional nota 10, comanda uma equipe fantástica, é herança, né? Alguém tinha que desenvolver esse trabalho. Então, o Lucivaldo, ele me acompanhou já. Continuando, na academia nós conhecemos ali o nosso irmão Clóvis, que também é pastor da Igreja Emanuel. Creio que ele vai estar sendo convidado para esse bate-papo aqui também. Já está intimado, Clóvis. Né? Nosso irmão Clóvis, uma bênção de Deus, um homem de Deus. E ali nós fomos para a nossa vida profissional, cada um procurando as suas áreas. Passei bastante tempo na mecânica, depois eu fui para São Paulo, e lá ficando trabalhando, eu fiz uns cursos de segurança, na área de segurança. E eu tive o prazer de ser segurança lá em Brasília, de Dr. Paulo Otávio, lá no Senado. Depois eu fiquei no Recife com Jarbas Vasconcelos, quando governador. Quando vim para o Rio Grande do Norte, diretamente, fiquei trabalhando na TV Ponta Negra, no Show do Povo. Tudo sendo segurança. Tudo sendo segurança. E quando eu estava terminando o Show do Povo, eu entrei na Nordeste Segurança e Valores. Ali eu entrei, tinha um porte físico assim, um pouco avantajado, eu tinha 116 quilos, a maioria não era só massa magra mesmo, era músculo, e nesse meio tempo nós encontramos ali Ronaldo Bento Marinho, que foi um amigo que eu conheci, até numa casa de show, onde eu estava trabalhando em segurança, e ele nos convidou para nós fazermos uma ficha e se apresentar no Nordeste Segurança de Valores. E nós fizemos essa ficha e o que aconteceu? Cheguei lá para trabalhar de vigilante, ia fazer um curso de formação, como era a primeira categoria, ficou mais fácil nós fazermos, e fui convidado para ser motorista de carro forte. Passei ali em torno de 8 anos dirigindo carro forte. Por ser mecânico, assumi o compromisso com essa mesma empresa de encarregado. Ficamos por mais 4 anos, somaram 12 anos, né? E ali foi quando, na verdade, apareceu na minha vida o chamado. Esse chamado ele é muito importante, né? Que ele seja
acompanhado, bem assistido, até porque cada um de nós temos uma história. Eu estava trabalhando em uma vaquejada em São Gonçalo do Amarante, já há 3 dias. Trabalhando como segurança. Como segurança. E o nosso amigo Marcelão, né, da polícia, grande amigo, e uma parte do muro, o povo atrás de entrar muito rápido, uma parte do muro caiu. Então, por nós ser mais forte, eu, Marcelo e outros amigos, nós fomos para lá, dar aquela cobertura. E ali no 3º dia, houve uma cena muito forte. Quando o muro caiu, a gente não deixou o pessoal deitar, na verdade, e no último dia desse acontecimento, no final da festa, nós recebemos o nosso pagamento, e tinha um agente Tavares da Polícia Civil, e esse agente veio de carro, veio de pé, e pediu uma carona no final da festa. Então tinha um jovem lá, e os jovens geralmente eles são astutos, e puxou a ponchete do agente, que estava com a credencial dele da Civil, e também com a sua arma. Todos nós estávamos armados. Macaíba talvez não saiba, mas eu fui campeão 3 anos em tiro, né, no estado. Se resiste agora, né? Fui disputar em Recife, no meio de 150 alunos, eu fiquei em 2º lugar, né? Inclusive perdi para uma pessoa de Mossoró, né? Meu amigo Ferreira, um grande atirador. E foi nesse meio tempo em que houve esse encontro. Naquele dia da segurança, em que foi tomada a ponchete do agente, eu puxei a arma e eu não perdi aquele tiro. Aí que tudo começou. O Senhor começou a trabalhar ali. Esse é o verdadeiro chamado, né? É quando Deus realmente, dizia minha avó, ou pelo amor, ou pela dor, né? Você vai ao encontro de Deus. Vamos lá. Né? Cheguei na minha casa, a minha esposa estava com a cara um pouco fechada, mas a gente sabe que tem algo que faz alguém rir. Eu botei a mão no bolso e puxei um pacote de dinheiro e ela começou a rir. E ela sorrindo, eu entrei, não fui para o quarto, foi armado uma rede na sala, e eu não consegui dormir de 5 da manhã até 3 horas da tarde. Uma voz soava muito forte. E essa voz dizia no meu ouvido que eu ia para uma igreja. Eu nunca fui à igreja. Você nunca? Nunca fui à igreja. Não me comunguei, nada que você me perguntar. Nunca peguei uma Bíblia para ler. Não sabia a diferença entre rezar e orar. Não sabia. E aquela voz no meu ouvido, aí eu disse: Jeane, hoje à noite eu vou num culto, lá na igreja do irmão Clóvis. O senhor já estava casado, então? Já. Porque a esposa dele se chama Jeane, né? Uma pessoa fantástica. Que na verdade, era chamada de Igreja do Curral. Era um lugar bem pequeno, e onde lá tinha um curral, mas era um lugar abençoado. Eu entrei naquele dia, eu estava com um revólver na cintura, cheio de bala, uma caixa de munição no bolso, e aquele pastor, que não era muito simpático, era muito bravo, ele trazia uma mensagem muito forte. E eu fiquei ouvindo aquela mensagem, não ouvi aquela mensagem, algo tocou dentro do meu coração. E aquele algo que tocou foi algo que eu escutei naquela voz. E quando ele fez o apelo: quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão e fiquei de pé. Não me pergunte, porque o sobrenatural ele é inexplicável. Verdade. Naquele momento, uma alegria tomou conta do meu coração. Um peso que eu carregava muito grande, um fardo muito pesado, ele caiu por terra. Eu me encontrei no meio daquele salão pulando, chorava, corria, vendo a arma cair, caixa de munição fazendo barulho no bolso. E foi ali que eu aceitei a Jesus. E daquele dia até hoje, estamos de pé fazendo a obra, glorificando o nome do Senhor. Tivemos que
buscar o conhecimento, porque a Bíblia Sagrada, ela diz no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela é Cristo. Quem conhece a Cristo, ele não mente, ele não trai, ele não rouba, ele não dá falso testemunho, ele é uma pessoa de uma palavra segura e eficaz. Ele vai estar sempre pronto para contar a sua história, sem arrudeio, como eu estou aqui essa tarde, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e agradecido já de antemão a Deus por essa rica oportunidade do nosso amigo e nosso irmão Júlio. Nós que agradecemos, nós aqui, o programa, enfim, agradece. A plateia está calada em silêncio, não é? Escutando esse belo testemunho. E você também em casa, acredito eu, né? Está tocado, está tomado realmente por esse momento glorificado, assim posso dizer, né? Ainda hoje o pastor se emociona cada vez que ele repete esse momento. Foi tão forte que foi lá dentro do coração dele, né? Buscou lá dentro da consciência do pastor. Era Edivaldo somente, a pessoa Edivaldo, né? Tocou um homem que nunca tinha entrado na igreja, nunca pegou numa Bíblia, nunca proferiu a palavra, eu não sei nem se orava, se rezava, nada, né? Precisou topar, né? Topar a grosso modo, né? Precisou errar, né? Da forma grave, para poder perceber realmente que faltava o essencial, trabalhar o espiritual dele, porque somos matéria, né? Mas o espírito é que mantém vida, né? Que faz realmente a vida acontecer. E se tornou pastor. Eu quero saber esse processo da entrada, né? De aceitar, levantar a mão, dizer eu realmente aceito, né? Esse processo, na verdade, ele leva um tempo, né? Porque literalmente pela Bíblia Sagrada, a Bíblia pede que quem crê for batizado. Então passei um tempo e nós somos batizados nas águas, tanto eu como a minha esposa, e teve aquele período chamado de tornei-me membro do corpo, e no mesmo ministério, depois de um determinado tempo, 2 anos, 3 anos, pelo que estava buscando, né? Fui fazer uns cursinhos básicos para conhecer mais quem era Deus, o que era na verdade o temor a Deus, e fizemos cursos básicos, fomos auxiliar no mesmo ministério, depois saímos diácono, né? Louvado seja Deus. Houve uma divergência de ministério, assim, uma mudança, mas nós continuamos servindo a Deus, não com a minha pessoa, mas com o meu líder, né? Uma pessoa que eu tenho um grande respeito à sua pessoa, o pastor Adão Varela Revoredo, foi o meu primeiro pastor. Ele dá o meu testemunho, né? Nosso irmão Clóvis Pinheiro também. Que é genro dele, né? Do pastor Adão. E na verdade, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira em Natal era o pastor Onofre Fortunato de Oliveira, e o pastor Onofre Fortunato de Oliveira me levou ao presbitério, e eu passei a dirigir um ponto de pregação na casa da nossa irmã Selma, uma pessoa, esposa do nosso irmão Jael, que nós fazemos uma grande referência. Foi a minha primeira experiência como dirigir um ponto de pregação. A minha preocupação era essa. Eu hoje falei do Salmo 23, e amanhã eu vou falar de quê? Então essa preocupação dos líderes que são levantados por Deus, porque a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Entender esse texto de acordo com a teologia e uma visão escatológica, nós entendemos que o chamado é para todos, a liderança é para poucos. Então, se você tem um chamado, Deus pode lhe escolher. Nós poderíamos fazer uma colocação entre o primeiro estágio e o segundo estágio. Você foi chamado a participar, e hoje você está sendo chamado a liderar. Então eu creio que no seu primeiro chamado foi só para participar, e hoje você se encontra como um líder, né? Verdade. E o que nós continuamos ainda no nosso assunto,
que fomos consagrados a presbítero, né? Porque nós observamos auxiliar separado, diácono e presbítero são consagrados, evangelista, pastor e missionário são ordenados, né? Então nós somos consagrados ao presbitério e na mesma gestão do pastor nosso Fortunato de Oliveira, ele pediu que nós concluíssemos um curso teológico, até porque nós estamos em uma época muito avançada em que todas as pessoas, ele tem conhecimento, ele sabe, ele pergunta, ele quer saber, e é necessário que o líder ele tenha conhecimento. Nós nos aprofundamos ali e fui consagrado, fui ordenado a pastor. E o pastor Honório Fortunato de Oliveira, por motivo de saúde, né, que hoje já dorme no Senhor, passou o ministério para o pastor Idelbrando, lá de João Pessoa, mas em uma ordem do Rio de Janeiro, hoje o nosso pastor é o pastor José Pedro Teixeira. Nosso pastor José Pedro Teixeira, além de um homem de Deus, é um grande construtor. Nós estamos com a área lá na Estrada da Redinha de 8.000 metros quadrados, onde custou R$2.100.000, onde vai ser construída a nossa catedral com capacidade para aproximadamente 5.000 pessoas. Como toda e qualquer igreja, e isso está na Bíblia, é o dízimo que faz com que, né, aconteça essas obras aqui na terra, não é isso? O desdobramento do crescimento, ele está nos dízimos e nas ofertas. Porque quando você é levantado como líder, com certeza você vai administrar aquilo que entra. Nós, como temos 2 congregações aqui em Macaíba, uma parte dessa espécie ele vai para a nossa sede, para mantimento. E a outra nós administramos aqui. Nós temos 2 igrejas construídas com recursos próprios, né? Próprio que eu digo não só meu, mas de toda a igreja. E com certeza temos um espaço bem maior para crescermos. A visão, é necessário que cada um de nós tenhamos 3 visões. A primeira visão que nós devemos ter é a visão panorâmica, onde é que nós estamos instalados. A segunda visão é a visão frontal, olhar para frente. E a terceira visão é a visão periférica, é nós observarmos nas nossas periferias aquelas pessoas que são mais carentes, mais necessitadas de buscar a esse Deus. E levar uma palavra de conforto para ele, até porque a Bíblia diz, eu vos dou, o próprio Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo vos dá. Essa colocação, ela tem umas conotações semânticas. A semântica é uma ciência que estuda as diretrizes do fonema. Nós encontramos aqui o seguinte, é que quando você parte para os bairros periféricos e observa as pessoas necessitadas, a primeira coisa que você precisa não é de um pacote de dinheiro, não é de um carro novo e não é de um bom emprego. Você precisa primeiro conhecer aquele que é o seu ajudador, o Espírito Santo, que vai lhe ajudar a administrar. Ninguém consegue tirar uma pessoa das drogas dando dinheiro a ele. Você consegue tirar uma pessoa das drogas dando a ele a palavra, que é o que Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo vos dá. Quando ele está falando da paz, no mesmo sentido, você pode observar que tem no mesmo sentido, palavra, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo vos dá. A paz de Cristo, ela reina no seu interior. Você não tem nada, as pessoas olham para você sem nada, mas dentro de você, você tem tudo. Porque a presença dele é o maior presente. Ele não pode ser comprado por dinheiro. Até porque o profeta diz que ele é dono da prata e é dono do ouro. Ageu 2:9, né? E 2:8. No 9 ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando nós observamos a glória da segunda casa, ele está falando da minha alegria interior. Será que você está alegre interior? Você, podemos falar, nosso telespectador, será que você está alegre no seu interior? Será que a sua casa está trazendo alegria a você? Será que o seu carro está trazendo alegria a você? Será que o seu emprego está trazendo alegria a você? Nada disso. Quem traz alegria a você é aquele que é o dono da sua vida. Talvez você não tenha noção do que é a vida. Muitas pessoas, juntos, ele não tem noção do que é a vida. Vamos exemplificar.
Perguntamos às pessoas o que é a vida. Ele diz que a vida é o sangue. Outro diz que a vida é a água que tem sobre o nosso corpo. Eu digo que a vida, ela é algo divino. Você sente ela 24 horas. Vamos ver como nós sentimos ela 24 horas? Porque Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, o Senhor chamou a existência tudo aquilo que não existia. Quando tratou do homem, ele disse, não, o homem é diferente, quem vai tratar sou eu. Pode dizer para a pessoa que está nos assistindo, que está do seu lado, você é uma obra artesanal da mão de Deus. Você foi feito à mão, perfeito. Por isso que eles façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então eu vejo Deus na sua vida, você parece com Deus. Amém? Então depois daquela obra feita, ele simplesmente soprou. Aí você pergunta, não, você falou que ia mostrar, não estava vida. Quando você respira, esse é o sopro de Deus na sua vida. Amém? Amém. Pode continuar. Ministério de Madureira. Onde fica essa igreja? Né? Aqui onde está localizada? Né? Aqui em Margaíba nós estamos localizados ali na rua Melano Siqueira, no conjunto Promorá. A outra congregação está no Bom Sossego, né? Na travessa Dr. Luiz Antônio. O que nós observamos, essas igrejas, que eu estou tomando mais tempo do que é um bate-papo. Está ótimo. Essas igrejas, elas têm tirado inúmeras pessoas de situações difíceis. Não é o pastor, não é a placa da igreja, não é o ministério. É assim, é um Deus que nós temos em nossas vidas. É Ele que nos dá essa Você é prova viva disso, é testemunho, não é? E todos aqui, está registrado, e todos vocês escutaram, viram, né? E sentiram, assim como senti a força espiritual do testemunho desse homem iluminado. Eu, conversando antes, né? De sentarmos aqui, disse Edivaldo, tratando de igual, Edivaldo, você é uma pessoa iluminada, né? Percebe-se, sente, se aproximar do pastor, não é? Hoje, se aproximar do pastor, você sente essa luz e essa força divina que regem esse grande homem. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor Edivaldo, nós temos muito a agradecer a esse início, não é? Esse início, convocamos, né? Quase uma intimação, não foi, pastor? Nos encontramos na Padaria Brasil. Isso. E fiquei com o filho dele passando o ato de ser preciso que o seu pai esteja, né? Porque eu sabia que ia ser de uma força maior, não é? Dessa força divina que está sendo essa entrevista. Eu queria só comunicar mais o nosso amigo e nosso irmão, quando a Bíblia diz que era no estado em que fosse chamado. Eu sou mais conhecido hoje no Rio Grande do Norte fora do que na própria Macaíba. Nós temos um trabalho no Monte de Candelária todas as sextas-feiras, de 10 à meia-noite, onde inúmeras pessoas dão testemunho curado de câncer, curado de AIDS, etc, etc. E nós estamos lá há 14 anos. Se por acaso, os amados um dia tiver essa oportunidade, é sempre 150, 200 pessoas. Quando nós começamos lá no início, nós tínhamos até 500 pessoas. Então subiram N pastores, estão lá também fazendo a obra. Então nós vamos fazer agora, em outubro, 14 anos que estamos numa campanha de oração no monte. É uma vigília de 10 às 22 horas, de 22 horas a 0 hora. E vocês já estão convidados. Todos vocês. Eu vou, com certeza. Né? É um chamado que Deus está fazendo e está usando esse instrumento, né? Que eu chamei divino. Pastor, assim como o pastor Edivaldo recebeu esse convite e disse vou para que a cidade, não só os meus, as pessoas que estão, né, congregando, mas os mais de 80 mil, né, habitantes que a cidade tem, conheçam um pouco dessa história e visite a igreja. E o nosso objetivo é esse, fazer com que a sua igreja se torne transparente. Eu digo a sua, é aquela que você frequenta, né? E convoco os representantes dessa igreja para se fazer
presente e poder desfrutar desses poucos minutos, né? E repassar para toda Macaíba essa bela história que a sua igreja, a sua congregação, a congregação que você faz parte, né? Faz de tão bom por todos nós. Mesmo aqueles que não frequentam, não é? Mas acredite, todos os pastores, assim como o pastor Edivaldo, ora pela paz, pelo amor e pelo toque que aconteça na vida de cada um. Não é isso, pastor? Verdade. O nosso programa está lhe ofertando, né? Lhe presenteando para que coloque num espaço lá, possa até orar para o nosso programa também, né? Vamos orar. Mas para saber que passou por esse momento, foi o pioneiro nesse processo, né? E que outras igrejas virão para apresentar a sua história, né? Seu testemunho. Eu quero agradecer esse espaço, né? Deixando Mateus 11:28, aquele convite especial de Jesus. Vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu darei descanso para vossas almas. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e que Deus abençoe. Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre, viu? Obrigado a vocês. Conte que eu publico.